e vamos juntos para mais uma conversa sobre saúde e qualidade de vida, como sempre buscamos aqui no programa, nesse esforço diário de educação e reeducação para a saúde. Tantas vezes, diante de mudanças que vão acontecendo no nosso corpo, na nossa vida, no mundo, nós vamos nos deparando com assuntos novos ou assuntos para os quais a gente não dava tanta atenção e, de repente, eles se mostram importantíssimos no nosso cotidiano. E aí, diante disso, a gente se dispõe aqui junto a buscar informação, a tentar entender melhor como é que a gente pode colaborar para que esse tema seja difundido, para que as informações colaborem com o nosso cotidiano e, acima de tudo, a mudar os hábitos. Que esse é o ponto de virada, é a chave para que a gente realmente tenha uma vida melhor. Então, esse já é um compromisso que a gente convida você a ter também consigo mesmo, consigo mesmo. Tudo que você ouve sobre saúde, dos seus médicos, dos especialistas que cuidam da sua saúde, também de uma forma geral aqui no nosso programa, busque entender o que é que você pode levar para a sua vida e faça isso. Procure se esforçar para transformar um pouquinho que seja. Pode ser que você não consiga aplicar tudo, provavelmente, inclusive, é assim. Não dá para a gente fazer 100% de tudo, mas um pouquinho a gente consegue e há áreas da vida que são muito importantes. Então, investir nos bons hábitos realmente ajuda bastante. Agora, o que a gente tem se esforçado aqui nas últimas semanas no Viver é Melhor, além de nós termos sempre esse diferencial de pensar a saúde com espiritualidade ecumênica, o que já faz a gente entender que não é só pensar no nosso corpo, na saúde mental, mas é entender que somos seres completos, espíritos biopsicossociais, a nossa interação com o mundo, a nossa interação com os nossos valores, tudo isso interfere na nossa saúde. Mas em especial a gente tem destacado aqui que a saúde também é o resultado de um coletivo. Nós enfrentamos juntos algumas situações porque fazem parte da nossa sociedade, dos hábitos da nossa época, da poluição que a gente vive todo mundo compartilhando e não poderia deixar de ser diferente também do ponto de vista da saúde mental e de todas as outras áreas da saúde. E assim nós temos todos juntos aprendido muito com essa situação que no Rio Grande do Sul é enfrentada pelos nossos irmãos, pelas famílias brasileiras, gaúchas ou não, mas que ali enfrentam situações para as quais ninguém se prepara. A gente nunca imagina que vai passar por esse tipo de situação. E a gente tem visto, tem aprendido o quanto é preciso ter solidariedade, empatia, respeito, amor, que é importante que a gente ajude de verdade, que todo mundo pode ajudar um pouco. E nós estamos então procurando entender mais sobre o que eles estão enfrentando. E aqui no Viver é Melhor a gente vai abordar hoje mais um assunto dentro desse contexto. A gente vai trazer também mais uma vez a atualização da campanha da Legião da Boa Vontade em benefício das vítimas do Rio Grande do Sul. Em todo o estado do Rio Grande do Sul, todo o estado gaúcho, a Legião da Boa Vontade já está começando a entregar as doações arrecadadas em todo o país. E a gente vai mostrar isso para você hoje. Inclusive, se você quiser agora conhecer, saber e colaborar com essa mobilização da Legião da Boa Vontade nas redes sociais, @LBV Brasil. Mas do ponto de vista de saúde, também há muitas questões para as quais precisamos olhar. E hoje nós vamos falar sobre uma delas. A gente vai falar sobre uma doença que tem uma chance de atingir ainda mais a população nesse período, uma incidência maior, especialmente por conta das enchentes e da situação de contato com a água da chuva, a água da enchente, a lama, que é a leptospirose. A gente vai falar hoje no Viver é Melhor sobre quais são os riscos para a leptospirose, prevenção, diagnóstico, tratamento, tudo isso compartilhando informações. E a gente recebe agora o nosso convidado de hoje, que vai ajudar a entender melhor, a gente a entender melhor sobre o assunto, o Dr. Fábio Bombarda, infectologista. Dr. Fábio, boa tarde. Seja bem-vindo à nossa programação. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. O Dr. Fábio é infectologista da Santa Casa de Araçatuba, interior paulista, especialista em doenças infecciosas e medicina intensiva e é professor de infectologia no Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio Unisalesiano e vai explicar para a gente hoje, já começo com essa pergunta, doutor, o que é a leptospirose? Bem, a leptospirose é uma zoonose, ou seja, é uma doença que é transmitida através de uma bactéria por meio, muitas vezes, da urina dos animais. Então, é uma doença febril aguda, causada por uma bactéria e que é transmitida
muitas vezes pela urina de animais, principalmente de ratos, né? É uma doença que já existe há muito tempo, ela está presente no mundo inteiro. Nós vemos casos de leptospirose há mais de 100 anos descritos em todas as regiões do mundo, principalmente nas regiões que sofrem com relação a enchentes, a alagamentos e também em regiões onde se observa uma baixa qualidade de saneamento básico, de condições socioeconômicas prejudicadas, são geralmente as regiões mais afetadas no mundo. Contato com a urina dos animais não precisa ser direto, porque quando a gente fala de enchente, por exemplo, a gente pode pensar numa condição de higiene ruim, um contato de encostar, de pisar na urina do animal. Mas no caso de enchente não é isso que acontece, certo, doutor? Sim, o que acontece é o seguinte: alguns animais, como os ratos e vários outros animais, inclusive os próprios cachorros que a gente tem em casa, os cães, animais de criação, eles também se infectam com esta. A gente teve um problema no sinal com o doutor, a gente já vai restabelecer essa comunicação. Voltou, vamos lá. Por favor, doutor, pedir para o senhor retomar essa explicação sobre os animais, os cachorros e os outros que também se infectam. Sim. Então, esta bactéria, ela acomete os animais, os mamíferos em geral, não apenas os seres humanos. E nestes animais, ela sobrevive por um período muito prolongado em seus rins, principalmente nos ratos. Essa bactéria ela acaba causando uma infecção crônica nesses animais e eles acabam eliminando elas pela urina. E eliminando na urina, no ambiente, essas bactérias elas sobrevivem, mesmo em condições não adequadas, elas sobrevivem no meio ambiente por, às vezes, até 6 meses. Então, nós temos um contato de uma forma direta, através nossa, por exemplo, diretamente com o xixi de um animal, ou através de águas de enxurrada, de enchentes, alagamentos, águas que escorrem pela rua, né? Então, essa bactéria ela vai estar presente ali naquela água contaminada, e principalmente águas que estão relacionadas a esgoto, a águas que escorrem pela rua, né? Então, a presença da bactéria ali naquela água, né, em contato com a nossa pele, essa bactéria vai entrar no nosso organismo, né? Ou seja, pode ser uma contaminação direta, ou seja, diretamente com o xixi de um animal, um mamífero contaminado, principalmente os ratos, mas também pode ser de maneira indireta, através da água contaminada. E importante também fazer uma ressalva que não é necessário tomar a água ou engolir a água, apenas entrar em contato com a água, pois esta bactéria, né, se chama Leptospira. Lepto é fininha, é algo fino, é lepto. Spira porque ela é espiralada. Então, é uma bactéria fininha e espiralada, e que acaba entrando pela nossa pele, mesmo na pele íntegra. Não há necessidade de ter um machucado. Não, na pele normal ela consegue entrar apenas pelo contato. Então, é uma bactéria que consegue entrar pela nossa pele íntegra apenas pelo contato. E ela sobrevive nessas águas de poças, de enchentes, de enxurradas, águas que vêm do esgoto, e geralmente que às vezes, né, o animal ele vai urinar no meio ambiente, na calçada, por exemplo, aquela água que escorre quando a gente entra em contato. O contato, veja só, o contato com a água contaminada é suficiente para determinar uma infecção que pode ser muito grave. Agora, a gente fica, né, imaginando como que não os riscos que as pessoas no Rio Grande do Sul estão expostas com aquele volume
imenso de água contaminada que se mistura com esgoto, com água das ruas, não é? Então a gente tem assim regiões, né, de alagamento, elas geralmente conferem uma incidência muito maior. Isso em várias partes do mundo, não é uma coisa exclusiva do Brasil. E aí o doutor já esclareceu, inclusive, vários pontos que as pessoas têm dúvida. Então, não é porque está no meio de uma enxurrada ou de um grande volume que está diluído. É o suficiente, só esse contato pela água já é um fator de risco. Não precisa estar com a pele machucada, porque tem gente que fala, se tiver com um corte, com uma ferida, uma pele íntegra, então é qualquer contato com essa água. Agora uma pergunta, doutor. Quanto tempo depois do contato com a bactéria é que vão começar a aparecer os sintomas? Então funciona assim. Essa bactéria, ela vai estar diluída na água da enxurrada, da enchente, né? Ela veio provavelmente do xixi de algum animal mamífero que estava contaminado. Entrou em contato com a nossa pele. Se entrar em contato com mucosas, por exemplo, no olho, na boca, vai ser muito mais fácil a contaminação. Mas mesmo, ou num ferimento, vai ser mais fácil ainda. Mas mesmo com a pele íntegra, a bactéria adentra o nosso organismo e por um período aí que varia entre 3, 5, 7 dias, podendo chegar até 30 dias, vai determinar uma infecção sistêmica, com sintomas que vão lembrar muito, por exemplo, a dengue. Vão lembrar muito doenças febris e virais, porque os sintomas que aparecem geralmente são muito vagos, não são tão específicos. É uma dor no corpo, mal-estar, náuseas, uma falta de apetite, algumas pessoas vão ter febre, vão ter dor nos ossos, dores de cabeça. Característica interessante que a gente sempre observa é a presença de dores musculares muito intensas, principalmente nas panturrilhas, uma das queixas bem frequente das pessoas que acabam se contaminando. Então, após entrar no nosso organismo, pelo contato, né, a bactéria presente ali, diluída naquela água contaminada, entrando em contato com a pele íntegra, vai determinar uma infecção que nós vamos começar a ter sintomas, né, em geral por volta de 7 dias, mas pode chegar até 30, pode demorar, não existe um prazo específico. E os sintomas são muito gerais, assim, parece uma virose, dor no corpo, mal-estar, náuseas, episódios de febre, dores musculares. As pessoas ficam às vezes achando que pode ser uma gripe, pode ser dengue, e sintomas são muito parecidos. Porém, para aqueles que entraram em contato com águas contaminadas, para aqueles que participaram de resgate, socorristas, pessoas que entraram em contato ali com as águas da enchente, é muito importante que nós pensemos, né, da possibilidade deste diagnóstico de leptospirose. A leptospirose, então, é aquela infecção aguda, né, transmitida por uma bactéria que fica presente nas águas sujas e que vai determinar um quadro agudo. Este quadro agudo pode se assemelhar com várias coisas, como dengue e virose. 90% das vezes vai ser autolimitada, ou seja, vai ter começo, meio e fim, e a gente vai eliminar essa bactéria e vai ficar tudo bem. Porém, entre 10, 12% das vezes, essa infecção pode se tornar extremamente grave e causar, inclusive, a morte. E a gente já vê a importância de observar, porque há um risco de agravamento, então, doutor, que vai acontecer depois, logo no início, ou é depois desse período que é considerado como normal ali de manifestação dos sintomas, uma semana, 10 dias? Em geral, os sintomas eles começam por volta de uma semana, 2 semanas, pode demorar até 30 dias para começar a ter os sintomas. Esses primeiros sintomas, eles são o sinal de que a bactéria está se reproduzindo no nosso organismo. Então, há dores musculares muito intensas, não é? A febre. Algumas pessoas podem evoluir com a progressão
aumentar a infecção, ou seja, essa infecção se torna muito grave, promove uma inflamação de todos os órgãos e sistemas, começa a inflamar principalmente o fígado. A gente chama de forma icterohemorrágica, né? Por quê? Porque a pessoa vai ficar mais amarela, porque acomete diversos tecidos, mas principalmente o fígado, que fica inflamado, aumentado de tamanho. A pessoa tende a ficar de uma coloração mais amarelada, as febres são muito intensas, a pressão tende a ficar mais baixa, pode aparecer sintomas de hemorragia pelo corpo, assim como na dengue nós temos aquelas petequias, né, aquelas pintinhas vermelhas que aparecem muitas vezes por conta das plaquetas estarem baixas e tudo mais. Na leptospirose também podemos ter, bem semelhante à dengue. Além disso, podem ocorrer hemorragias em diversos órgãos, principalmente nos pulmões, que geralmente se correlaciona com um grande índice de morte. Então, nesses casos, que correspondem a 10, 12% dos casos, que vão evoluir com gravidade aumentada, em geral são pacientes que vão precisar de cuidados em UTI, que vão precisar de respirador, ventilador mecânico, precisam ser entubados, vão ter disfunções de vários órgãos e geralmente acomete também os rins, causando insuficiência renal, que vai determinar também a necessidade de hemodiálise precoce, ou seja, são pessoas que vão evoluir com quadros muito graves, uma mortalidade muito grande, né, e que vão depender de recursos muito avançados dos hospitais, né, o que traz uma certa preocupação, pois no momento, por exemplo, de grandes catástrofes, muitas vezes os hospitais também são afetados, né? Então, essas pessoas que demandam aí cuidados mais detalhados, né, mais complexos, né, podem sofrer também, né, com relação a isso. Então, é uma doença que, graças a Deus, na grande maioria das vezes, tem começo, meio e fim. Muitas pessoas nem sabem que tiveram a doença, porque são sintomas muito brandos, mas em alguns casos, né, por volta de 10, 12%, ela vai se agravar, e nesses casos onde ela se agrava, a mortalidade é muito alta. Fala de bactéria, doutora, a gente já pensa logo em antibiótico. Tem algum tipo de tratamento, medicamento que possa ser usado nesses casos de leptospirose? Sim, uma das coisas boas é que a leptospirose, né, essa bactéria, a leptospira, ela é facilmente eliminada com o uso de antibióticos simples, né? A grande maioria das vezes, a evolução para as fases mais graves se dá porque o diagnóstico não foi feito ou não foi pensado em tempo hábil para se iniciar o tratamento. Portanto, é uma doença que tem tratamento. Os antibióticos simples, né, à base de penicilina, são antibióticos que costumam ter uma eficiência muito grande no tratamento da leptospirose. Inclusive, uma das coisas que foi proposta pelo Ministério da Saúde, também pela Sociedade Brasileira de Infectologia, nestas situações ali que estão vivendo não só a população ali do Rio Grande do Sul, mas os socorristas, os voluntários, os que estão abrigados e também os desabrigados que ficam em contato, né, permanente com águas de alagamento, águas contaminadas, é o uso profilático de antibióticos, né, que obviamente sempre prescritos por médicos, traz aí uma chance de evitar a contaminação. Né? Então, a gente vê a recomendação da Sociedade Brasileira de Infectologia para que nestes casos eles se utilizem de antibióticos profiláticos, ou seja, eu tomo antibiótico para evitar, né, que eu venha a me contaminar e desenvolver a infecção. Não que o fato de usar o antibiótico realmente vá eliminar a possibilidade de contaminação, né? Mas entende-se que nessas situações de risco pode diminuir o risco, né, de contaminação. Portanto, há essa indicação do uso profilático de antibióticos naqueles que entraram em contato
com águas, né, contaminadas, né? Esse antibiótico, ele geralmente são doses semanais, que se inicia até 120 horas depois da exposição, quanto mais precoce, melhor, e pode evitar aí a contaminação, né, a evolução da doença. Assim como a suspeita, né, assim que há a suspeita de leptospirose, a gente não espera fazer exame para ver se é leptospirose, até porque tem uma característica interessante. A gente não tem um exame, um teste de leptospirose positivo ou negativo, um teste rápido. Não, a testagem da leptospirose ela é tardia, geralmente depois de 7 dias do início dos sintomas, né, é que a gente passa a fazer exames e que eles provavelmente vão a se apresentar positivos. Por isso que geralmente se trata muitas vezes na suspeita. Então a gente já inicia o tratamento quando há suspeita, para evitar que ela evolua de maneira desfavorável. E aí a gente vê que situações extremas pedem medidas diferentes, porque de maneira geral a gente diria para evitar o contato com a água das chuvas, mas a situação em que eles estão no Rio Grande do Sul é impossível dizer isso. Eles estão fazendo isso inclusive para salvar vidas ou porque não tem outro jeito. Então, medidas preventivas adequadas à realidade. E a gente agradece ao nosso convidado por explicar tão bem para a gente a importância de diagnóstico, de tratar. Doutor, seja sempre muito bem-vindo à nossa programação. Obrigada pela conversa de hoje. Muito obrigado. Nós agradecemos ao nosso convidado, o Dr. Fábio Bombarda, infectologista, conversando conosco de Araçatuba, no interior de São Paulo, infectologista da Santa Casa da Cidade, especialista em doenças infecciosas e medicina intensiva e professor de infectologia do Centro Universitário Católico Salesiano Auxílio, trazendo para a gente hoje essa explicação bem clara sobre por que a leptospirose é um risco na situação que o Rio Grande do Sul vive e a importância das pessoas estarem atentas, porque os sinais podem aparecer muito tempo depois. A gente viu até 6 meses as bactérias podem sobreviver, mesmo num ambiente que não é favorável. Então, a importância de todo mundo estar atento a estes sintomas e, claro, a gente sabe que o atendimento de saúde está numa situação fragilizada, mas aqui mesmo no programa a gente já acompanhou a conversa com uma especialista dizendo que nos abrigos as pessoas têm pelo menos um especialista de saúde por hora ou por período, então alguém para conversar, para ser encaminhado. Inclusive há muitos serviços de telemedicina que estão se dispondo a atender gratuitamente a população do Rio Grande do Sul. Muitas vezes, então, se tiver em algum lugar que tenha acesso à internet, que essas pessoas possam fazer consultas de orientação também, é uma necessidade que nesse momento se mostra urgente para evitar uma doença que está em alto risco de incidência no Rio Grande do Sul.